Há alguns anos, com estudos mais recentes, os cientistas constataram que o rio Amazonas é o mais extenso do mundo, deixando o rio Nilo para trás. Mais de 30 milhões de pessoas de 3 países diferentes vivem na bacia do rio, e mesmo assim não existe uma única ponte no rio Amazonas. Muita gente estranha esse fato, já que outros rios grandes, como o rio Nilo, possuem várias pontes sobre ele, facilitando assim o transporte de pessoas e mercadorias. Mas então, por que o rio Amazonas, que é o mais comprido do mundo, não tem nenhuma ponte sobre ele? A resposta é impressionante, você vai descobrir agora, e ver também algumas outras curiosidades sobre o rio Amazonas. Então já deixe seu gostei no vídeo, se inscreva no canal e vamos lá! Batizado em sua nascente na Cordilheira dos Andes, no Peru, de Apurímac, o rio Amazonas conta com uma extensão total de 6.992 quilômetros até a sua foz, localizada na ilha do Marajó, no Pará, desaguando no Oceano Atlântico. Ao longo desse trajeto, que passa também pela Colômbia, o segundo maior rio do mundo conta com números impressionantes. Atualmente, o rio tem uma profundidade média de 50 metros. No entanto, esse número quase triplica em uma única parte, o oeste do Pará, onde ele pode chegar a 120 metros de profundidade. No quesito largura, o rio chega a ter 11 quilômetros de largura no período de seca e alcança quase 50 quilômetros durante as cheias. E como eu disse, diferente da maioria dos outros rios, o rio Amazonas não tem nenhuma ponte. E existem vários fatores para isso, e para começarmos, um desses fatores são os perigos encontrados por lá. Por exemplo, muita gente nem sabia disso, mas o rio Amazonas tem sido explorado por aventureiros que tentam atravessá-lo a nado por centenas de anos. Muitos não conseguiram completar a jornada por conta de seus perigos, encontrando destinos trágicos como afogamento, ataques de animais, doenças tropicais ou confrontos com piratas e populações locais. Embora a jornada pelo rio tenha se tornado menos especial ao longo dos anos, com muitos fazendo rafting ou viajando de caiaque, em 2007 um esloveno chamado Martin Stril realizou um feito incrível. Ele nadou por toda a extensão do rio. A aventura de Stril durou 66 dias e exigiu imenso esforço físico e mental. Durante sua jornada, ele enfrentou várias situações de risco. Ele foi mordido por piranhas, teve um encontro com uma cobra mortal e viu jacarés e onças. No entanto, ele acredita que foram os botos que o protegeram durante sua jornada. Os botos o seguiram de perto todos os dias e ele sentiu que estava lá para protegê-lo. Stril não temia a maioria dos animais. Ele sentia que estava se tornando parte do ambiente. Seu maior medo era se afogar nos redemoinhos do rio, se machucar ou adoecer devido a bactérias ou parasitas. Para superar esses medos, ele desenvolveu uma técnica para esquecer onde estava, o que lhe permitiu continuar nadando mesmo em águas turvas. Stril enfrentou desafios como a forte correnteza do rio e a presença de troncos e madeiras flutuantes. Ele não teve problemas significativos com a poluição perto das cidades, embora tenha notado um cheiro diferente na água em alguns pontos. Ele estava preparado para as fortes marés no delta do rio e até nadou à noite para progredir contra correntezas fortes. Após completar sua jornada, Stril estava exausto e enfrentou graves problemas de saúde. Mas claro, com as tecnologias e ferramentas que temos hoje em dia, o perigo dos animais não seria um grande problema. Um dos principais motivos para não ter pontes no rio Amazonas é o fato delas serem mais difíceis de construir devido ao ambiente. A Amazônia é conhecida por ter extensos pântanos e solos moles que exigiriam uma construção diferenciada para sustentar a passagem. Seria necessário construir fundações profundas e viadutos de acessos longos para conseguir criar pontes no rio Amazonas. Além disso, o próprio rio apresenta suas particularidades que dificultam a construção de pontes. O curso do rio Amazonas pode mudar drasticamente ao longo das estações e assim adotar larguras e profundidades diferenciadas. Por exemplo, entre os meses de junho a novembro, o rio Amazonas passa pela estação de seca. Nesse período, a largura média do rio fica entre 3,2 e 9,7 quilômetros. Mas durante a estação chuvosa, que vai de dezembro até abril, a largura do rio pode ter até 48 quilômetros. Além disso, no período chuvoso, a profundidade do rio pode ficar 15 metros mais alta que a estação de seca. Isso exigiria uma logística diferenciada para a construção de pontes no rio Amazonas, que conseguissem ser utilizadas de acordo com as variações do rio. Além das dificuldades logísticas, hoje em dia não há uma real urgência em construir pontes no rio Amazonas. Apesar do rio atingir muitas pessoas, a região onde ele passa não possui muitas estradas principais para conectar a uma ponte. Além disso, a maioria das pessoas da região já estão acostumadas a utilizar barcos e balsas para se movimentar e fazer o transporte de mercadorias. Apesar de ser difícil
construir ponte no Rio Amazonas, essa ainda não é uma ideia deixada de lado. Em 2019, o ex-presidente Jair Bolsonaro declarou querer ter uma ponte construída na Amazônia. A ponte faria parte do projeto Rio Branco, mas desde aquela época ainda não foi mais falado no assunto, já que a construção da ponte ainda seria muito mais cara em comparação aos ganhos. Porém, existe a possibilidade da construção de uma ponte sobre o Alto Amazonas, também conhecido como Rio Solimões. Nesse cenário, a ponte se conectaria à BR-319, facilitando o trajeto das pessoas. Mas ainda assim, não existe um motivo econômico para a construção da ponte no local, que também usa barcos e balsas para transportar pessoas e produtos. Sendo assim, é um pouco difícil que o Rio Amazonas chegue a ter ponte sobre ele. O único cenário em que isso poderia acontecer seria se a necessidade de transporte superasse as dificuldades da construção. Além disso, a bacia amazônica abriga uma rica diversidade de espécies e ecossistemas. A construção de pontes pode interferir diretamente nos habitats naturais e prejudicar a fauna e a flora da região. A manutenção de uma conectividade ecológica adequada é essencial para a preservação desses ecossistemas únicos. Além do ecossistema, a construção de pontes sobre o Rio Amazonas teria um impacto significativo no meio ambiente. A extração de materiais de construção, a emissão de poluentes durante a fase de construção e o aumento do tráfego rodoviário poderiam causar danos irreversíveis à floresta amazônica e acelerar a degradação ambiental. Em vez de construir pontes, uma alternativa viável para superar o desafio de atravessar o Rio Amazonas é investir em infraestrutura de transporte como ferrovias e hidrovias. Essas opções são menos invasivas para o ecossistema, podem lidar com as condições geográficas e climáticas e são economicamente mais viáveis em longo prazo. Embora atualmente não existam pontes que cruzam o Rio Amazonas, a tecnologia e a engenharia estão em constante evolução. No futuro, com o avanço na engenharia de pontes, materiais mais resistentes e soluções mais sustentáveis, pode ser possível superar os desafios de construir pontes sobre o Rio Amazonas. No entanto, qualquer empreendimento dessa magnitude deve ser realizado com extrema cautela, para garantir a preservação do ecossistema amazônico. E para quem não sabe, por séculos o Rio Amazonas e o Nilo disputaram o recorde de rio mais longo do mundo. Entretanto, um geógrafo dos Estados Unidos observou que durante o século XX concluiu-se que o Nilo era mais longo que o Amazonas, porque esse último tem uma boca tão larga que torna difícil escolher o local exato onde ele começa e termina. Porém, um estudo publicado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em julho de 2018, constatou que o Amazonas é o curso de água mais longo do planeta. O trabalho usou imagens de satélite e constatou que o Rio Amazonas tem 6.992 quilômetros de extensão, enquanto o Nilo tem 6.852 quilômetros. Realmente é uma briga impressionante, e foi por pouco que o Rio Amazonas ficou na frente. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo, então não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal, isso é muito importante para nós. E deixa aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais, lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo, tchau, tchau!